Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre duas peças de teatro que têm em comum não apenas o contexto da ditadura militar como pano de fundo, mas também o fato de o autor de uma ser protagonista da outra. Essa figura que enlaça as duas peças é o Herbert Eustáquio de Carvalho, mais conhecido como Herbert Daniel, que foi autor não apenas dos livros Passagem para o Próximo Sonho, de 1982, e A Fêmea Sintética, de 1983, ambos já comentados em vídeos anteriores aqui do canal, que estarão linkados na descrição, mas o Herbert é também autor da peça As Três Moças do Sabonete, de 1984. Além disso, esse autor é uma das figuras mais importantes da história recente do Brasil por pelo menos dois motivos. Pela sua militância em favor dos direitos das pessoas que viviam com HIV e AIDS entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90. Aliás, o Herbert faleceu em 29 de março de 1992 devido às complicações causadas pelo HIV. E essa militância dizia respeito não apenas à regularização do uso do AZT aqui no Brasil, que foi o primeiro antirretroviral aprovado e que era contrabandeado para cá, nessa passagem da década de 1980 para a década de 1990, mas também o Herbert ele foi muito militante no que diz respeito à tentativa de dar dignidade às pessoas que viviam com HIV, que naquela altura, no auge da epidemia, sofriam inúmeros preconceitos. Mas o Herbert Daniel também foi bastante importante por sua atuação em várias organizações revolucionárias da época da ditadura militar, tais como, e aqui eu estou com uma colinha porque o rapaz participou de várias delas, a POLOP, que era Política Operária, em que, enfim, é uma organização ainda dos anos 60, mas que acabou tendo um racha, e aí a partir desse racha, dois outros grupos surgiram. Um deles foi o Colina, Comandos de Libertação Nacional. O Herbert ele ajudou até a fundar esse grupo chamado Colina, e aí depois disso ele passou a atuar também na vanguarda armada revolucionária, conhecida nas bocas como VAR Palmares, onde ele conheceu, dentre outras pessoas, o Carlos Lamarca, a Dilma Rousseff e a Yara Yavelberg, que foi uma companheira do Lamarck, era uma psicóloga que também, enfim, teve uma relevância muito importante para esse momento da articulação revolucionária durante a ditadura militar. E a VAR Palmares ficou muito famosa pelo sequestro de um embaixador alemão em junho de 1970, para poder libertar 110 presos políticos, e essa foi uma prática que depois passou a ser adotada por outros grupos também, como por exemplo aquele do qual fazia parte o Fernando Gabeira, conforme fica dito lá no Que é Isso, Companheiro, né? Enfim, e aí finalmente o Herbert Daniel também fez parte de um outro grupo chamado VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. No primeiro romance do autor, que foi aqui o Passagem para o Próximo Sonho, e que, aliás, é um livro bastante autobiográfico, fala-se um pouco sobre toda essa movimentação política e também sobre o tempo que o Herbert ficou exilado em Paris. E diga-se de passagem, esse autor é muito conhecido, ele foi muito conhecido como o último exilado, porque devido a uma série de entraves burocráticos, ele não chegou a ser anistiado no fim da ditadura, e ele só pôde voltar ao Brasil quando os crimes dele prescreveram. Mas há um aspecto bastante interessante na biografia do Herbert Daniel, e que vai estar no centro aqui das Três Moças do Sabonete, que é o fato dele ter sido praticamente obrigado a escolher entre a militância e a própria sexualidade, já que muita gente, inclusive de esquerda, na época, achava que a homossexualidade era uma perversão burguesa que deveria, portanto, ficar em segundo plano
face à necessidade de se lutar contra a ditadura. E sendo um homem gay, o Herbert teve de lidar com essa situação que foi duplamente clandestina. A clandestinidade política desse jovem revolucionário que participou da luta armada e se tornou, no começo dos anos 70, o guerrilheiro mais procurado do Brasil, depois da morte do Carlos Lamarca em setembro de 71, se não me engano, né? E, por outro lado, havia também essa clandestinidade afetiva desse homem gay que não podia dar pinta para ser respeitado nas organizações, né? Tudo isso fica posto, às vezes de maneira um pouco lateral aqui no Passagem para o Próximo Sonho, e tudo isso vai ser muito importante para a segunda peça sobre a qual eu vou comentar, que na verdade é um musical chamado Codinome Daniel, que tem um texto do Zé Henrique de Paula e a música da Fernanda Maia. E o protagonista desse musical, né, dessa peça, é justamente o Herbert Daniel. Né? Então, seguindo aqui um critério cronológico, e aí como eu pensei em comentar aqui, né, As Três Moças do Sabonete, seguindo uma espécie de tradição que eu estou fazendo aqui, porque todo ano eu tento falar de pelo menos um livro do autor por aqui, né? Então, no ano passado eu falei lá do Passagem para o Próximo Sonho. Eu acho que no ano retrasado, ou talvez no início mesmo do ano passado, eu falei também da Fêmea Sintética. Enfim, então eu já estava com planos de fazer um vídeo comentando As Três Moças do Sabonete, e aí eu aproveitei para falar também aqui dessa outra peça. Mas eu vou seguir aqui, como eu ia dizendo, um critério cronológico. Então eu vou começar falando aqui de As Três Moças do Sabonete, que tem como subtítulo um apólogo sobre os anos Médici. Essa peça foi escrita em novembro, ou finalizada, enfim, em novembro de 1984, tendo depois ficado em cartaz por 2 meses no Teatro Delfim, no Rio de Janeiro, com direção do Milton Gonçalves. Inclusive, para além do livro em si, eu tenho também aqui um folheto anunciando a peça. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas enfim, com esse folheto aqui, a pessoa podia pagar apenas 5 cruzeiros no ingresso para a peça, e aí sem o folheto a pessoa pagava 10 cruzeiros e o estudante pagava 6 cruzeiros. Mas enfim, vamos ver o que mais nós temos aqui. O horário de apresentação de terça a domingo era às 20 horas e aos sábados às 6 horas da tarde. Direção, como eu disse, do Milton Gonçalves. O protagonista é interpretado pelo Clemente Viscaíno e, enfim, há uma série de outras pessoas aqui. Bom, então uma curiosidade bem interessante aqui, né, para além do livro em si. E aí, então, como eu disse, essa peça ficou em cartaz por 2 meses. E aí, segundo o James Green, nesse livro chamado Revolucionário e Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão, que é um livro que eu tenho nessa edição aqui da Civilização Brasileira, que foi publicado em 2018. Eu sei que recentemente saiu uma edição nova desse livro, que estava esgotado há algum tempo, então que bom que saiu essa nova edição. Mas enfim, segundo o James Green aqui, As Três Moças do Sabonete até que teve uma boa bilheteria, mas ela não foi muito bem de crítica, sobretudo devido aos seus 2 temas centrais: a questão política, por um lado, e a homossexualidade da maioria das personagens. O título dessa peça faz referência, né, As Três Moças do Sabonete, faz referência a um poema do Manuel Bandeira chamado Balada das Três Mulheres do Sabonete Araxá. E esse poema ele é evocado algumas vezes ao longo da trama aqui do livro, e eu peguei o poema aqui, então vou ler ele para vocês. Ele diz o seguinte: As três mulheres do Sabonete Araxá
me invocam, me buliversam, me hipnotizam. Ah, as 3 mulheres do sabonete Araxá às 4 da tarde. O meu reino pelas 3 mulheres do sabonete Araxá. Que outros, não eu, a pedra cortem, para brutais vos adorarem. Ó brancaranas azedas, mulatas cor da lua vem saindo cor de prata ou celestes africanas. Que eu vivo, padeço e morro só pelas 3 mulheres do sabonete Araxá. São amigas? São irmãs? São amantes? As 3 mulheres do sabonete Araxá? São prostitutas? Declamadoras? Acrobatas? São as 3 Marias? Meu Deus! Serão as 3 Marias? A mais nua é doirada borboleta. Se a segunda casasse, eu ficava safado da vida, dava para beber e nunca mais telefonava. Mas se a terceira morresse, então nunca mais a minha vida outrora teria sido um festim. Se me perguntassem, queres ser estrela? Queres ser rei? Queres uma ilha no Pacífico, um bangalô em Copacabana? Eu responderia, não quero nada disso, tetrarca. Eu só quero as 3 mulheres do sabonete Araxá. O meu reino pelas 3 mulheres do sabonete Araxá. Então veja, existe aqui uma ideia desse eu lírico contemplativo em relação a essas mulheres, né? Aliás, existe também essa ligação entre essas mulheres e uma ideia da propaganda, né? Porque são as 3 mulheres do sabonete Araxá. Então, é quase como se essas mulheres fossem, ao fim e ao cabo, um produto a ser consumido, a ser conquistado e a ser desejado. Mas há também aqui nessas mulheres uma espécie de ambiguidade no que se refere à sua identidade em si, né? Sobretudo quando o eu lírico se questiona. São amigas, são irmãs, são amantes das 3 mulheres do sabonete Araxá, são prostitutas, declamadoras, acrobatas, né? E veja, essa ambiguidade sobre a natureza das mulheres do sabonete aparece aqui na peça na figura de 3 personagens. Luciano, mais conhecido como Lulu, é o filho de uma família rica e dono de um salão de beleza, onde parte da ação aqui da peça se passa. O segundo desses personagens que representam essas 3 moças, essas 3 mulheres, é o Fausto, vulgo Tina, que é primo de Lulu, ou prima de Lulu, e tem o sonho de ir ao Rio de Janeiro para fazer uma cirurgia de redesignação sexual. E no presente, essa personagem, a Tina, está tomando hormônios femininos que lhe são dados por um farmacêutico com quem ela se encontra. E, por sinal, Tina diz que a masculinidade é uma doença da qual ela pretende se curar. E a última dessas 3 moças é José Barbosa, ou mais conhecido como Zé Barbosa, que é outro homem gay que, por ser pobre e preto, acaba sofrendo um pouco mais do que os outros. E essa diferença de classe e de raça vai ser muito bem demarcada em alguns momentos aqui específicos da trama. Pois bem, esses personagens são as 3 moças do sabonete que agitam as noites de Roseiral, que é uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, que, como várias outras, é bastante conservadora, e aí isso me fez lembrar, por exemplo, lá das obras do Lúcio Cardoso, ainda que esses 3 personagens, né, Lulu, Tina e Zé Barbosa, essas 3 moças do sabonete, conseguem, apesar de todo esse conservadorismo, esses 3 personagens conseguem se divertir com soldados, com religiosos, com pais de família que frequentam o salão e a cama desses personagens no sigilo. Enfim, então existe aqui um comentário bastante interessante, bastante ácido sobre o que sustenta essa postura conservadora. A esse trio junta-se ainda a desquitada da cidade, que é uma mulher ali que está chegando aos seus 40 anos, chamada Valdirene, que se relaciona com um homem casado e divide todos os seus dramas e todas as suas delícias com as 3 moças do sabonete. Mas tudo isso se passa em apenas um dos núcleos da peça. No outro, nós temos o reencontro de 2 amigos. Tiago, que na verdade se chama Augusto, mas adotou esse outro nome, ou esse codinome, depois de entrar para a vida clandestina, e João,
um ex-professor universitário que no passado também teve ali algum tipo de envolvimento com questões políticas, mas acabou abraçando o estilo de vida burguês e agora é um sujeito casado, que tem filhos, que tem outras preocupações, enfim. A peça se inicia quando Tiago vai até Roseiral para procurar o João, esse seu amigo, e pedir a ele um dinheiro emprestado para fugir do país, já que o Tiago estava sendo procurado pela polícia devido à sua atuação como guerrilheiro, e na verdade a organização da qual o Tiago fazia parte praticamente já não existe, porque todo mundo ou morreu, ou foi preso, ou desapareceu, ou se exilou. Com esse reencontro, o João diz para todo mundo que Tiago é um primo que foi passar ali uns tempos nessa cidadezinha, e ele faz isso para não chamar muita atenção, né? Só que aí aos poucos a gente fica sabendo de algumas outras coisas. Primeiro, na verdade o João perdeu o seu emprego, né? Como eu disse, ele era professor universitário, só que ele perdeu esse emprego e aparentemente isso tem também algum tipo de fundo político, essa demissão, e é por isso que ele voltou a essa cidadezinha chamada Roseirão. E a segunda coisa que a gente fica sabendo a partir dessa conversa entre os dois amigos é que, na verdade, o Tiago é homossexual e não só isso, ele confessa que no passado nutriu uma paixão por esse amigo, né, pelo João, só que a exemplo do próprio autor, do Herbert Daniel, esse personagem, o Tiago, abdicou da própria sexualidade em favor da causa revolucionária, já que naquele momento histórico, como eu disse antes, esses dois elementos não podiam ser conciliados. Só que agora que o Tiago está nessa cidadezinha, ele quer finalmente se permitir viver a própria sexualidade, e é assim que os dois núcleos da peça se encontram, já que, contrariando todas as expectativas, Tiago se apaixona não pelo Lulu ou por Tina, que são pessoas muito mais dentro do padrão, que provém de família rica, etc., mas sim por José Barbosa, que é um sujeito tão maltratado por todo mundo que ele chega a desconfiar dos sentimentos e da amabilidade desse desconhecido que está dando o que falar nessa cidade, não porque desconfiam de sua atuação política, mas porque Roseiral é tão pequena que qualquer novidade já se torna o assunto do momento. A partir disso, o autor toca em temas que são muito interessantes ao, por exemplo, demonstrar como a sociedade da época via a homossexualidade como algo anormal e monstruoso, e isso aparece no discurso das próprias personagens, seja explicitamente, seja de modo grotesco nos vários momentos em que essas três moças trocam insultos terríveis. Além disso, a peça desloca a questão política da ditadura para um cenário de cidade de interior, cidade pequena, distante dos grandes centros urbanos que servem de pano de fundo para várias narrativas pós-ditatoriais, ao mesmo tempo em que o autor também demarca uma temporalidade muito específica no subtítulo aqui da peça, ao evocar os anos Médici, que muitos consideram o auge da repressão. E aqui na peça essa repressão é não só política, mas também sexual, ou no fim das contas o que o autor nos mostra é que essas duas formas de repressão funcionam como dois lados de uma mesma moeda. E é por isso que existe aqui, em As Três Moças do Sabonete, a equivalência entre a dupla identidade da vida clandestina, de vida política, e a própria sexualidade. E isso fica explícito não só no caso do protagonista, mas também quando a gente pensa nesses nomes duplos dos demais personagens da peça. E é por causa dessa clandestinidade dupla que, sobretudo, o Tiago fica o tempo todo paranoico e diz o seguinte entre as páginas 30 e 31 da peça. Na clandestinidade, a gente sempre se sente vigiado. Sempre acha que a polícia sabe tudo sobre a gente, mesmo as coisas mais íntimas. A sensação de ser vigiado. Não, de estar cercado. Não, de ter um barranco por dentro. Você escorregando sempre para fora de você. Um escondido qualquer. Quando a gente é clandestino, parece que a gente nunca existe mesmo. Que nunca está em lugar nenhum. Tudo
é fingimento. Veja, isso serve, de novo, para essa atuação política, mas também eu já vi várias pessoas relatando que quando se é homossexual, qualquer gesto deve ser milimetricamente calculado e controlado para não fazer com que as outras pessoas digam, olha lá, aquela pessoa ali, aquele menino ali é gay, ou aquela menina ali é lésbica. Né? Então, desde a infância, a pessoa tem que controlar muito o que faz e como faz para que isso não gere comentários. Né? E isso está presente aqui, né? Quando ele diz que quando se é clandestino, a pessoa sempre se sente vigiada. E essa duplicidade identitária se desdobra, por fim, na última cena da peça, quando os atores, a ação já terminou, e aí os atores voltam ao palco, já descaracterizados, para falar qual foi o desfecho da história de cada um dos personagens. E há desde finais felizes, com viagens e uma vida tranquila, até finais tristes com mortes e desaparecimentos. A única coisa que conecta todos esses destinos está bem resumida na fala de um desses atores, que diz que, como todos os enredos passados em 1973, não se pode dar a nada do que nós lemos aqui nenhuma certeza quanto ao futuro, quanto à vida desses personagens. Então, o desdobramento dessa identidade dupla se dá conforme a ficção e a realidade se misturam e se confundem quando o texto acena para o contexto que ele procurou retratar, ao mesmo tempo em que diz, olha, esse contexto ele não é rastreável, ele não é nem um pouco confiável por conta desse domínio maior da ditadura militar. E por falar na relação entre realidade e ficção, isso está na base do que nós temos aqui em Codinome Daniel, que foi encenada pela primeira vez em janeiro de 2024 e publicada no mesmo ano, como parte de uma trilogia chamada Trilogia para a Vida, que conta ainda com outros 2 textos. Lembro Todo Dia de Você, com texto da Fernanda Maia e música do Rafael Miranda, e Brenda Lee e o Palácio das Princesas, com texto da Fernanda Maia e música também do Rafael Miranda. Esse daqui é uma peça que fala de outra personagem de suma importância para o acolhimento de pessoas que viviam com HIV nos anos 90, sobretudo travestis, né? Ao passo que essa, que é a Brenda Lee, né? Que foi uma figura muito importante para São Paulo, e essa outra peça aqui, pelo que eu entendi, é a única que é predominantemente ficcional, ainda que também aborde a questão do HIV. Então veja que aqui nós temos 3 musicais que têm como tema comum essa questão de pessoas, né, de personagens que vivem com o vírus. O que vai estar em cena durante grande parte do primeiro ato de Codinome Daniel é o mesmo drama vivenciado pelo Tiago de Três Moças do Sabonete e pelo próprio autor, né, que é o Herbert Daniel, e também pelo narrador aqui de Passagem para o Próximo Sonho, que é esse conflito entre sexualidade e atuação política. O ponto de partida da peça de 2024 é um momento muito difícil na vida do Herbert Daniel, que é o seguinte: em outubro de 1971, depois da morte do Lamarca, que aconteceu em setembro, o Herbert se tornou uma das figuras mais procuradas do Brasil, e olha que não tinha nem 25 anos ainda. E por isso, como grande parte dos seus companheiros já haviam caído, o Herbert teve de se isolar em um aparelho, que era como chamavam esses apartamentos clandestinos, e aí por quase 3 meses ele ficou completamente isolado do mundo, em um ponto que ficava em Niterói, sem poder conversar, acender a luz, fazer barulho, ligar a torneira, dar descarga, abrir a janela, jogar o lixo, enfim, ele não podia fazer nada, ele tinha que ficar dentro do apartamento em completo silêncio, e isso durou quase 3 meses. Por isso mesmo, ele vai aos poucos perdendo a noção do tempo, e na peça ele chega a se questionar se não está enlouquecendo,
conforme esse exílio dentro de si mesmo parece se prolongar de modo indefinido. Então, de início, nós acompanhamos uma cena bastante familiar, com o protagonista ali com sua família, só que de repente, ainda que com alguma sutileza, a cena muda e o Herbert passa a ser mero espectador de uma reunião com os membros de um jornal muito importante, muito famoso, que é o Lampião da Esquina, um jornal, talvez o primeiro jornal dedicado a pautas da questão, né, da comunidade gay. Esse jornal ele foi publicado entre 78 e 1981 e tinha ali no seu time de editores figuras como o João Silvério Trevisan, o Agnaldo Silva, o Darcy Penteado, dentre outros, que aparecem aqui na peça como personagens. Toda essa cena é bastante interessante, não só porque ela revela o não lugar da discussão LGBT até na própria esquerda da época, tanto que em dado momento os editores do Lampião da Esquina se dizem com medo de sofrer algum tipo de atentado. E esses atentados vinham não só da direita, mas também da própria esquerda. Mas essa cena ela é interessante também porque ela já demonstra que existe um afastamento, um distanciamento entre o Herbert e esses outros personagens. E esse distanciamento se deve ao fato de que, na verdade, tudo aquilo que a gente acompanhou até agora na peça não passou de um delírio, já que esse personagem está ali isolado no aparelho, todos os seus companheiros de organização já caíram, ou estão presos e sendo torturados, ou estão mortos, ou se exilaram, enfim, só restou ele, né? E uma das coisas que cava a distância entre esse protagonista e esses outros rapazes da cena, né, sobre o Lampião da Esquina, é o fato de que, como diz um deles, o Daniel acabou tendo que escolher o armário, o que faz com que ele queira ver e viver aquilo que esses outros rapazes estão vivendo ali diante de seus olhos. Então ele quer ter relacionamentos, ele quer ter a possibilidade de ter uma vida sexual ativa, ele quer ter amizades com as quais ele pudesse se identificar, etc, etc, etc. E é por isso que esse protagonista diz, ou melhor, ele canta o seguinte na página 58. Todo mundo tem o seu subterrâneo, um debaixo escondido pela casca. Se acalma, ora num silêncio momentâneo, mas sem aviso, a revoada de transtornos. Se eu rasgasse aqui mesmo meu peito, libertaria multidões interiores, mas é imensa e brutal a minha dívida com meu particular subterrâneo. A grande nevasca, o escuro penhasco, o golpe grotesco, a faísca que incendeia o desejo, a grande nevasca, o escuro penhasco, o golpe grotesco, o desejo que inunda de culpa, a grande nevasca, o escuro penhasco, o golpe grotesco, a culpa que atropela o amor. Todo mundo tem o seu subterrâneo. Quem habita este meu subterrâneo? Quem escapa deste meu subterrâneo? E aí também vão aparecer aqui, em meio a esses delírios do protagonista, o Lamarca e a Yara, que, como eu disse, era companheira do Carlos Lamarca e que, por sua vez, o Lamarca foi um grande amigo do Herbert Daniel. E esses dois personagens históricos eles aparecem ali na peça para lançar luz sobre a morte, até hoje não muito bem esclarecida, da Yara, porque dizem que ela tirou a própria vida em Salvador quando ela percebeu que iria cair, né, porque o apartamento que ela estava foi invadido pelos policiais, e aí dizem que para evitar alguma coisa ela acabou tirando a própria vida. E para encenar essa despedida, acontece uma espécie de peça dentro da peça, conforme esses personagens se tornam atores da própria vida e são dirigidos ali pelo Herbert em seus delírios. Também aparece aqui uma outra personagem interessante, que é a Wanda, né, codinome de Dilma Rousseff, que nessa altura do campeonato já tinha sido presa e torturada, depois de ter sido atraída para uma emboscada por um sujeito que tinha sido preso e estava sendo usado ali como isca, né, para atrair outros revolucionários. E aí, durante essas conversas com Wanda, o Daniel vai, percebendo algumas coisas. Ele revela, por exemplo, toda a sua desesperança diante de tantas notícias ruins que lhe chegam. Ele confessa que o desejo que ele sente é tão clandestino, tão escondido quanto ele está ali.
mais ou menos como aconteceu com o Tiago lá nas Três Moças do Sabonete, né? Durante essas conversas com a Wanda, o Daniel percebe que ele sempre se escondeu atrás dos livros, atrás do bom comportamento, atrás da militância, para não ser quem ele é de fato. Ele confessa que ele tem medo de ficar sozinho, até fora daquele aparelho em que ele se encontra, uma vez que ele não poderia conversar com mais ninguém que ele conhecia, tanto dentro quanto fora da militância, para não colocar ninguém em perigo. E aí ele descobre que, enquanto a Wanda estava ali com ele, Dilma estava presa e já tinha passado pela tortura, e aqui aparecem duas coisas que eu já vi a Dilma dizendo mais de uma vez em entrevistas, enfim, que resistir à tortura era lutar contra o tempo, porque você tinha que pensar que ia aguentar só mais 5 minutos, e aí depois mais 5 minutos, e assim por diante. Porque se você pensasse que ia aguentar meia hora é muito tempo, então você só tem que aguentar 5 minutos para poder, enfim, passar pela tortura. E eu já vi mais de uma vez a Dilma falando que mentir sobre tortura é muito difícil, mas que é necessário para salvar a vida dos companheiros, e é por isso que ela não pensou duas vezes antes de mentir enquanto estava sendo torturada, e isso aparece aqui na peça também. Mas, na verdade, todos esses delírios não passam de uma maneira que o personagem encontrou de se adaptar ao real, como ele mesmo diz. E é por isso que esses delírios persistem até que chegue ao aparelho um rapaz chamado Cláudio, que se mudaria para aquele apartamento, acompanhado da esposa, para não dar muito na cara sobre a situação clandestina do Daniel. Só que o que começou como um mero encontro, que aconteceu no final de novembro de 71, logo se tornou uma amizade que, por sua vez, virou um casamento que durou até o fim da vida do Herbert, lá em 1992. Então ele e Cláudio acabaram se apaixonando e, enfim, se casaram, né? E é por isso que o personagem ele é acompanhado pelo Cláudio quando se exila em Paris, em setembro de 74. Acompanhado do Cláudio, ele volta para o Brasil, né, em 81, assim como é também ao lado desse marido que o Herbert vai trabalhar em saunas gays em Paris, e nesses lugares os dois vivem altas aventuras, conforme fica sugerido tanto aqui em Codinome Daniel, quanto em algumas passagens aqui do Passagem para o Próximo Sonho. E, aliás, se não me engano, existe um trecho aqui desse livro transcrito aqui na peça em um momento em que esse protagonista está ali tendo uma folga, uma pequena folga nesse trabalho na sauna, e aí ele começa a escrever um livro sobre a própria vida. Então, existe esse diálogo aqui também entre esses dois textos. E aí, já de volta ao Brasil, é com o Cláudio que o Daniel vai dividir toda a sua angústia depois da consulta em que ele descobriu ser portador do vírus do HIV, assim como é também do lado desse marido, que o protagonista vai se envolver com organizações que primeiro contrabandeavam AZT para o Brasil e depois buscaram regularizar a situação desse medicamento por aqui. É também ao lado desse marido que o Herbert vai insistir em suas militâncias ao longo desse segundo momento de sua vida, e finalmente é ao lado do marido que o Herbert volta para a casa da família em dezembro de 91 para comemorar aquele que seria o seu último aniversário e o seu último Natal. E todas essas informações se articulam não só pelo que os personagens fazem e dizem, mas também por meio do discurso de um outro personagem importante que vai preenchendo as lacunas e costurando os retalhos da vida desse protagonista. E esse outro personagem é aqui o James Green, autor aqui, né, da biografia do Herbert Daniel, que aparece aqui também como um personagem que funciona como uma espécie de narrador ou consultor em diversos momentos. Em suma, fica aqui a enfática recomendação para que você leia esses livros todos conjuntamente, não só porque eles ajudam a compor um panorama da vida do Herbert Daniel, e diga-se de passagem, a biografia dele
ganhou uma nova edição recente, então, de novo, vale a pena você procurar esse livro. Mas esses livros todos, quando lidos em conjunto, oferecem novos modos de olhar para o que foi o período da ditadura militar, sobretudo tomando como ponto de vista a vivência de um homem gay que abriu mão da própria sexualidade para seguir com a militância durante aquele período, certo? Então, enfim, digamos que os textos principais do vídeo sejam aqui As Três Moças do Sabonete e Codinome Daniel, mas eu acho que se você ler pelo menos mais aqui o Passagem para o Próximo Sonho e o Revolucionário Gay, do James Green, as suas leituras se expandirão certamente, certo? Eu vou deixar na descrição os links para os outros vídeos que eu fiz aqui sobre a obra do Herbert Daniel, e na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. Então, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os diversos modos de apoio e as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica o agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas não pode fazê-lo financeiramente, é só mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o conteúdo que eu produzo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Só posso vir aqui e falar sobre essa figura hoje quase desconhecida, apesar de sua importância, e relacionar uma vida tão tumultuada ao contexto da ditadura militar, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para esse meu trabalho por aqui. Em ambos os casos fica o agradecimento e o meu amplexo.